Há um preço oculto por trás de tudo o que tocamos, compramos, desejamos e perseguimos. John Ruskin dizia que não existe riqueza sem custo humano, não existe progresso sem alguma forma de sacrifício e que toda vez que escolhemos algo no mundo, também escolhemos silenciosamente quem terá de pagar por isso. A vida moderna nos ensinou a olhar apenas para o brilho do resultado, nunca para as sombras que o sustentam. Segundo Ruskin, a verdadeira miséria começa quando fingimos que não vemos o preço real das coisas, e a verdadeira dignidade nasce quando finalmente encaramos esse custo de frente. John Ruskin dizia que a primeira ilusão da vida moderna é acreditar que as coisas possuem apenas um preço visível, quando, na verdade, cada objeto, cada escolha, cada conquista carrega consigo um preço oculto que quase ninguém está disposto a enxergar. Ele afirmava que o ser humano, ao longo dos séculos, aprendeu a medir valor apenas em números, moedas, quantias e tabelas, esquecendo completamente que existem custos que não podem ser calculados. Custos que se escondem por trás dos belos acabamentos, das superfícies polidas, das aparências impecáveis. Ruskin dizia que vivemos em um mundo que exige resultados imediatos, brilho superficial, eficiência aparente, mas não nos permite enxergar as mãos que trabalham, o sofrimento que sustenta, o esforço humano que torna tudo possível. E ele acreditava que esse esquecimento, essa cegueira conveniente, era o verdadeiro colapso moral da sociedade, porque quando deixamos de reconhecer o custo real das coisas, também deixamos de reconhecer o valor da vida humana. Ruskin dizia que toda vez que compramos algo barato demais, alguém, em algum lugar, pagou o restante do preço com seu corpo, seu tempo, sua saúde, sua dignidade, e que essa desigualdade emocional nos transforma em cúmplices involuntários de um sistema que sacrifica vidas para oferecer conforto a outras. Ele afirmava que a modernidade, ao perseguir produtividade infinita, transformou a riqueza em algo desligado da ética, como se fosse possível acumular prosperidade sem tocar sofrimento. Mas para Ruskin, esse era o absurdo supremo. Tudo tem um preço, e alguém sempre paga. Ele dizia que o erro da humanidade não era buscar prosperidade, mas fingir que ela não custa nada, que não exige renúncias, que não impõe perdas ocultas. E, segundo ele, a sociedade moderna ensina as pessoas a desejarem sem questionar, a consumirem sem pensar, a acumularem sem refletir, criando gerações incapazes de perceber que cada ato possui consequências invisíveis. Ruskin dizia que vivemos rodeados de objetos que parecem inofensivos, mas carregam histórias silenciosas de exaustão, exploração, pressa, desgaste e sacrifício humano. E que, ao ignorarmos essas histórias, perdemos também a capacidade de compreender nossa própria vida. Porque quem não reconhece o custo das coisas, também não reconhece o custo de si mesmo. Ele afirmava que essa insensibilidade gera um tipo de pobreza espiritual que não aparece nas estatísticas, mas corrói tudo. Corrói relações, corrói o sentido de comunidade, corrói o respeito mútuo, corrói até a percepção de beleza verdadeira. Ruskin dizia que quando esquecemos o preço secreto da vida, começamos a valorizar o que não vale e a desprezar o que é essencial. Trocamos substância por aparência, profundidade por brilho, integridade por rapidez, e essa inversão de valores transforma até os gestos mais simples em atos mecanizados. Ele afirmava que o maior dano não está apenas no mundo externo, está dentro do indivíduo. Porque quando alguém vive em uma cultura que disfarça o custo de tudo,
Essa pessoa começa a acreditar que sua própria vida também deve ser disfarçada, editada, moldada para parecer mais valiosa aos olhos dos outros, perdendo a capacidade de enxergar seu próprio esforço, seu próprio desgaste, sua própria luta. Ruskin dizia que esse afastamento interior cria uma vida sem vínculo com a realidade, onde cada pessoa tenta mostrar apenas o que brilha, escondendo o que pesa. E esse hábito se torna tão comum que muitos passam a acreditar que o peso é sinal de fraqueza, quando na verdade é sinal de humanidade. Ele afirmava que esse engano é um dos maiores preços secretos da vida moderna. A vergonha de ser real, a vergonha de admitir esforço, a vergonha de reconhecer limites, a vergonha de mostrar falhas. Ruskin dizia que a sociedade cria um teatro de sucesso onde todos fingem que chegaram lá facilmente, silenciosamente ignorando o esforço brutal por trás das conquistas. E esse silêncio destrói a sensibilidade coletiva. Ele afirmava que ninguém pode construir uma vida digna sem esforço, mas também ninguém deveria construir uma vida digna ocultando completamente o esforço. A ocultação destrói a compaixão, porque quando vemos apenas o brilho do resultado, esquecemos que o outro carrega batalhas que não conhecemos. Ruskin dizia que o preço secreto da vida é esse: o custo emocional escondido por trás das máscaras sociais, o desgaste mental que ninguém admite, a solidão que ninguém confessa, as renúncias que ninguém valoriza. Ele afirmava que, se a sociedade fosse capaz de enxergar esses custos invisíveis, seria muito mais justa, muito mais humana, muito mais equilibrada. Mas enquanto permanecer cega, continuará sacrificando pessoas em nome de rapidez, eficiência, produtividade e lucro. Ruskin dizia que não existe riqueza verdadeira quando ela destrói vidas no processo, porque riqueza que nasce do sofrimento alheio é apenas uma forma disfarçada de miséria. Ele afirmava que o valor real de algo não está no quanto custa em dinheiro, mas no quanto custou em humanidade, e que, quando aprendermos a medir dessa forma, teremos uma noção muito mais clara do que vale a pena perseguir na vida. Ruskin dizia que existem duas moedas que governam o mundo: a moeda econômica e a moeda moral, e que a segunda sempre acaba pagando a dívida gerada pela primeira. Ele afirmava que a sociedade atual está profundamente endividada moralmente, porque não reconhece o custo real das suas escolhas. E que essa dívida, embora invisível, se manifesta no mal-estar social, na exaustão emocional, na falta de sentido, no vazio que tantas pessoas carregam, mesmo depois de conquistarem tudo o que desejavam. Ruskin dizia que esse vazio não é falha individual, mas sintoma de um mundo que perdeu a capacidade de valorizar corretamente, e que recuperar essa capacidade exige coragem para olhar o que ninguém quer olhar, o preço escondido atrás de cada desejo. Ele afirmava que viver conscientemente significa perceber que tudo o que ganhamos tem um custo, e que todo custo que ignoramos se transforma em sombra emocional que nos acompanha. Ruskin dizia que só existe uma forma de escapar dessa sombra: aprender a enxergar o valor humano antes do valor material, aprender a perguntar não apenas quanto custa, mas quem pagou por isso. Ele afirmava que essa pergunta, simples mas incômoda, tem poder de transformar sociedades, porque torna visível o que estava oculto. E tornar o invisível visível é sempre o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Ruskin dizia que o preço secreto da vida não é apenas aquilo que pagamos para conquistar algo. É também aquilo que perdemos quando deixamos de perceber o esforço dos outros, a dignidade dos outros, a humanidade dos outros. E que reconhecer esse preço não enfraquece ninguém. Ao contrário, fortalece, porque devolve profundidade à existência.
Ele afirmava que a vida não deveria ser medida pela quantidade de coisas acumuladas, mas pela clareza com que enxergamos o impacto das nossas escolhas no mundo. E para ele, essa clareza é a única forma real de riqueza. John Ruskin dizia que, para compreender o preço secreto da vida, é impossível ignorar o lugar onde esse preço é mais cruelmente cobrado: o trabalho humano, porque para ele o mundo moderno havia transformado o labor, algo que deveria ser expressão da dignidade, da criatividade e da força interior do ser humano, em uma máquina impessoal que moía almas enquanto produzia bens. Ele afirmava que o trabalho, quando desprovido de sentido, destrói mais profundamente do que a pobreza, porque a pobreza corrói o corpo. Mas o trabalho desumanizado corrói a identidade, a alegria, a esperança e a própria percepção de valor pessoal. Ruskin dizia que, no passado, o artesão colocava algo de si em tudo o que criava, deixando marcas da sua alma no objeto final, e isso tornava cada peça única, carregada de presença humana. Mas a industrialização, segundo ele, arrancou do trabalhador sua dignidade ao transformá-lo em extensão da máquina, reduzindo sua criatividade a movimentos repetitivos, desconectando o ser humano do sentido profundo do que produz. Ele afirmava que a verdadeira tragédia não estava apenas na exaustão física, mas no desgaste emocional de sentir-se irrelevante, substituível, invisível dentro de um sistema que busca velocidade, não significado. Ruskin dizia que a sociedade moderna vive obcecada por produtividade, mas esquece que produtividade sem propósito gera pessoas quebradas, e que pessoas quebradas produzem mais miséria do que riqueza. Ele afirmava que não existe prosperidade real em um país onde as mãos que constroem são as mesmas que tremem de cansaço, ansiedade e desespero. E para ele, a qualidade de uma nação deveria ser medida não pelo brilho de seus edifícios, mas pelo brilho nos olhos daqueles que os construíram. Ruskin dizia que o trabalho sem alma não apenas desgasta o corpo, ele sufoca o espírito, força o indivíduo a abdicar de sua expressão interior, reduzindo-o a função, não pessoa, e que essa redução silenciosa é o preço secreto que muitos pagam para que outros vivam confortavelmente. Ele afirmava que quando uma sociedade trata seres humanos como ferramentas descartáveis, ela colhe cidadãos emocionalmente vazios, incapazes de sentir pertencimento, orgulho ou realização. E essa ausência de pertencimento é o que gera o mal-estar moderno, uma sensação difusa de inutilidade, mesmo entre aqueles que trabalham exaustivamente. Ruskin dizia que o trabalho deveria ser fonte de dignidade, não de desgaste, e que a dignidade surge quando o indivíduo reconhece que aquilo que produz tem valor, sentido, beleza e impacto. Ele afirmava que o problema da modernidade é que ela separou completamente o trabalhador do resultado final, criando uma cadeia de produção tão fragmentada que ninguém mais enxerga o propósito do próprio esforço. E quando o esforço perde propósito, a vida perde eixo. Ruskin dizia que um dos maiores danos sociais é convencer as pessoas de que nasceram apenas para cumprir funções, não para desenvolver talentos, e que essa mentalidade transforma gerações inteiras em sombras de si mesmas, seres que acordam e dormem sem nunca se sentirem realmente vivos. Ele afirmava que o trabalho deveria elevar o ser humano, mas para muitos tornou-se prisão emocional, ciclo automático, rotina que esgota, mata o tempo e sufoca o espírito. Ruskin dizia que ninguém nasce desejando existir apenas para sobreviver, mas a sociedade moderna produz exatamente isso. Vidas reduzidas à manutenção do próprio corpo, sem tempo, sem espaço e sem energia para cultivar a alma. Ele acreditava que toda vez que alguém vive apenas para pagar contas, comer e repetir o processo, um pedaço de humanidade é arrancado silenciosamente. Ruskin dizia que esse é um dos preços mais devastadores da vida moderna.
roubo do tempo vital, o sequestro da energia emocional, a morte de sonhos antes mesmo que tenham forma. Ele afirmava que o mundo celebra grandes conquistas tecnológicas, enquanto ignora que essas conquistas são construídas sobre jornadas exaustivas, salários indignos, ambientes tóxicos e mentes cada vez mais ansiosas. Ruskin dizia que, quando a sociedade exige demais dos corpos, sempre cobra de menos das almas, e que essa desproporção cria seres humanos que funcionam, mas não florescem. Ele afirmava que uma sociedade que valoriza apenas o produto final e não o processo humano que lhe deu origem, produz riqueza superficial e pobreza profunda, riqueza acumulada e pobreza distribuída, riqueza brilhante e pobreza silenciosa. Ruskin dizia que o que destrói o ser humano não é trabalhar muito, mas trabalhar sem ver sentido. E que sentido é alimento emocional tão essencial quanto o pão. Ele afirmava que o indivíduo moderno vive uma fome espiritual que tenta preencher com consumo, distrações e velocidade, mas essa fome nunca diminui, porque o que falta não está no mundo externo, mas no interno. Ruskin dizia que cada pessoa precisa sentir que sua vida importa, que seu esforço é reconhecido, que seu trabalho tem impacto e que a ausência desse reconhecimento é o verdadeiro inferno social. Ele afirmava que um trabalhador ignorado é como uma planta sem luz. Continua vivo, mas murcha lentamente. Ruskin dizia que tratar seres humanos como engrenagens cria sociedades que funcionam, mas não prosperam de verdade, porque prosperidade não é soma de riquezas, mas soma de dignidades. Ele afirmava que nenhuma nação pode ser grande quando sua população vive emocionalmente esmagada, porque grandeza não nasce de máquinas, nasce de seres humanos. Ruskin dizia que enquanto o mundo perseguir produção sem humanidade, continuará sacrificando vidas no altar da eficiência. E esse sacrifício é sempre maior do que estamos dispostos a admitir. Ele afirmava que o preço secreto da vida moderna não é apenas o esforço que vemos, mas o esforço que ninguém vê. As lágrimas engolidas, o cansaço escondido, o desespero calado, os sonhos adiados indefinidamente. Ruskin dizia que, para reparar essa ferida, a sociedade precisa rehumanizar o trabalho, devolvendo-lhe propósito, beleza, honra e reconhecimento. Ele afirmava que o trabalho deveria ser expressão da alma, não opressão da alma, e que só haverá equilíbrio social quando os seres humanos deixarem de ser tratados como ferramentas e voltarem a ser reconhecidos como artesãos de sua própria existência. Para Ruskin, construir um mundo mais justo começa com enxergar o trabalhador, não como recurso, mas como vida, não como custo, mas como valor, não como função, mas como ser humano, e quando essa visão retornar, o preço secreto da vida deixará finalmente de ser segredo. John Ruskin dizia que a verdadeira tragédia da modernidade não está apenas na exploração dos corpos, mas na deformação da mente e do olhar, porque para ele, o ser humano só permanece humano quando é capaz de perceber beleza, verdade e significado no mundo à sua volta. E tudo aquilo que destrói essa capacidade destrói, ao mesmo tempo, algo essencial dentro de nós. Ele afirmava que vivemos em uma sociedade que perdeu completamente o senso de valor, porque confunde preço com virtude, custo com qualidade, brilho com grandeza, velocidade com inteligência, eficiência com sabedoria, criando gerações que sabem calcular tudo, mas não sabem reconhecer nada. Ruskin dizia que a modernidade é perversa porque ensina as pessoas a acreditar que progresso é acumulação material, quando, na verdade, progresso, para ele, era elevação moral, emocional e espiritual, algo que não pode ser medido em números. Ele afirmava que um país pode construir estradas perfeitas, prédios magníficos, máquinas impressionantes,
Mas, se sua população estiver emocionalmente arruinada, espiritualmente vazia e moralmente perdida, esse país não progrediu, apenas se disfarçou. Ruskin dizia que o mundo moderno se tornou especialista em disfarces. Fachadas belas, escondendo vidas quebradas, vitrines chamativas ocultando miséria humana, discursos de sucesso mascarando desespero silencioso. Ele afirmava que essa ilusão coletiva é uma das causas do mal-estar contemporâneo, porque as pessoas passam a acreditar que estão falhando, quando, na verdade, apenas não conseguem sustentar uma mentira estrutural. Ruskin dizia que o preço secreto da vida moderna é essa constante sensação de inadequação criada por uma cultura que exibe resultados, mas jamais revela os sacrifícios que os sustentam. Ele afirmava que quando alguém vê apenas o brilho, o sucesso, a riqueza, o conforto, mas não vê o esforço, o desgaste, as renúncias, o sofrimento, começa a acreditar que sua própria vida está errada, que deveria ser mais fácil, mais bonita, mais suave, mais brilhante, e essa comparação distorcida transforma almas inteiras em sombras inseguras. Ruskin dizia que a beleza verdadeira só existe quando é ligada à verdade, e que tudo aquilo que é falso, por mais belo que pareça, causa dor, porque mente ao olhar e engana o coração. Ele afirmava que a sociedade moderna se tornou especialista em construir belezas falsas, produtos que seduzem sem propósito, imagens que impressionam sem profundidade, estilos de vida que inspiram sem oferecer sentido. Ruskin dizia que essa estética superficial enfraquece a sensibilidade humana, porque acostuma o olhar a buscar brilho, não significado, quantidade, não qualidade, novidade, não valor. Ele afirmava que essa banalização da beleza é uma forma de miséria espiritual, porque quando o ser humano perde a capacidade de se emocionar com o simples, de admirar o autêntico, de respeitar o natural, perde também a conexão com aquilo que dá sentido à existência. Ruskin dizia que é impossível viver bem em um mundo onde tudo é medido, pesado, avaliado e transformado em mercadoria, inclusive sentimentos, relações e até virtudes. Ele afirmava que a modernidade transformou ética em estratégia, bondade em marketing pessoal, generosidade em ferramenta de autopromoção, criando uma sociedade onde até as virtudes possuem preço e, por isso, perderam valor. Ruskin dizia que o ser humano se torna pobre não quando lhe faltam coisas, mas quando lhe falta discernimento para diferenciar o que importa do que apenas parece importar. Ele afirmava que vivemos cercados por excessos, excesso de estímulos, excesso de velocidade, excesso de desejos, excesso de expectativas, e esse excesso cria uma fome emocional que ninguém sabe nomear, porque quanto mais o indivíduo consome, menos ele se sente completo. Ruskin dizia que isso acontece porque a riqueza material nunca substitui a riqueza interior, e a modernidade, ao confundir essas duas, condenou milhões a uma busca infinita por algo que não pode ser comprado. Ele afirmava que existe uma pobreza que nasce do bolso, mas existe outra, muito mais devastadora, que nasce da alma. A pobreza de propósito, de virtude, de sensibilidade, de imaginação. Ruskin dizia que a vida moderna produz exatamente esse tipo de pobreza, porque ensina o indivíduo a desprezar o que não gera lucro imediato, como contemplação, reflexão, silêncio, arte, cuidado e verdade. Ele afirmava que um povo que não sabe mais apreciar o que é belo se torna facilmente manipulado pelo que é chamativo. Um povo que não compreende o que é valioso se perde no que é caro. Um povo que não sabe mais o que é bom se encanta pelo que é útil. Ruskin dizia que essa confusão moral é o terreno onde nascem todas as formas de decadência emocional: ansiedade,
comparação constante, competitividade tóxica, vazio existencial e sensação permanente de que falta algo, mesmo quando se possui muito. Ele afirmava que não existe prosperidade onde reina o desassossego, porque o verdadeiro bem-estar exige equilíbrio interior, não abundância exterior. Ruskin dizia que o erro da modernidade é acreditar que a vida se sustenta apenas pela força, pela inteligência, pela produtividade, quando, na verdade, ela se sustenta também pela capacidade de sentir, de perceber, de apreciar. Ele afirmava que aquilo que não alimenta a alma acaba matando-a lentamente, ainda que encha o bolso. Ruskin dizia que a riqueza que não melhora o caráter é perda, não ganho, que a riqueza que destrói a sensibilidade é maldição, não bênção, que a riqueza que não eleva a consciência transforma o indivíduo em criatura que brilha por fora e apodrece por dentro. Ele afirmava que o preço secreto da vida é justamente esse. Toda vez que perseguimos riqueza sem propósito, perdemos camadas de humanidade. Toda vez que valorizamos aparência em vez de substância, deterioramos nosso olhar. Toda vez que escolhemos velocidade em vez de cuidado, perdemos nossa capacidade de sentir. Ruskin dizia que, no fundo, a vida cobra sempre o mesmo preço de todos. Ou pagamos com esforço para construir significado, ou pagamos com vazio por viver sem ele. E que, embora muitos escolham o brilho fácil, apenas alguns percebem o custo devastador desse caminho. Ele afirmava que o mundo moderno tenta nos convencer de que tudo o que importa está na superfície, mas a profundidade é a única coisa capaz de sustentar uma vida que não desmorona ao primeiro vento. Ruskin dizia que, se quisermos recuperar dignidade, precisamos recuperar também nossa capacidade de enxergar, não o que reluz, mas o que vale, não o que é caro, mas o que é verdadeiro, não o que impressiona, mas o que transforma. E que, quando reacendermos essa visão, veremos que a verdadeira miséria nunca esteve na falta de coisas, mas na falta de clareza sobre o que a vida realmente exige de nós. John Ruskin dizia que uma sociedade não desmorona quando suas estruturas materiais falham, mas quando suas estruturas morais se dissolvem. E para ele, o maior preço secreto da vida moderna é justamente a erosão da integridade humana. Ele afirmava que o progresso econômico, industrial e tecnológico pode até construir cidades magníficas, mas se destruir a honestidade, a honra, o caráter e a retidão interior das pessoas, esse progresso é apenas uma forma elegante de ruína. Ruskin dizia que a primeira riqueza de uma nação é o caráter de seu povo, e que tudo o mais é consequência, porque nenhuma sociedade pode prosperar verdadeiramente quando seus indivíduos vivem desconectados da própria consciência. Ele afirmava que a modernidade enfraqueceu o caráter humano ao transformar virtudes em estratégias, princípios em slogans, moralidade em aparência, honestidade em ferramenta de marketing, criando um mundo onde as pessoas se comportam não de acordo com o que acreditam, mas de acordo com o que desejam parecer. Ruskin dizia que essa inversão destrói o valor interno das ações, porque quando alguém faz o bem apenas para ser visto, não está cultivando bondade, está cultivando vaidade. Ele afirmava que o indivíduo moderno perdeu a coragem de seguir sua própria consciência, preferindo adaptar-se às pressões externas, às expectativas sociais, ao olhar público, e esse hábito constante de moldar-se enfraquece a raiz moral da pessoa, até que ela se torne incapaz de distinguir entre o que faz por convicção e o que faz por conveniência. Ruskin dizia que a vida cobra um preço alto de quem escolhe a mentira, porque a mentira exige manutenção contínua, e essa manutenção esgota o espírito. Ele afirmava que integridade, ao contrário, fortalece,
porque libera o indivíduo do peso constante de desempenhar papéis. Ruskin dizia que a modernidade nos ensinou a ser muitas versões de nós mesmos, mas nenhuma delas verdadeira, e que essa multiplicidade identitária gera cansaço moral, porque ninguém consegue sustentar máscaras indefinidamente sem perder a noção do rosto que existe por trás delas. Ele afirmava que o ser humano vive dividido entre o que é e o que aparenta ser, e que essa divisão é o preço invisível que todos pagam por se afastar da verdade. Ruskin dizia que uma vida construída sobre aparência é sempre frágil, porque depende do olhar dos outros, que é instável, caprichoso e volátil. Ele afirmava que a verdadeira força surge apenas quando alguém consegue se guiar por princípios internos, não por aprovações externas. Ruskin dizia que grande parte do sofrimento contemporâneo nasce do medo de decepcionar, do medo de não atender expectativas, do medo de ser inadequado, do medo de ser visto como fracasso, e que esses medos são sintomas diretos de uma sociedade onde as pessoas perderam contato com sua própria régua moral. Ele afirmava que quando o indivíduo deixa de se medir por sua consciência e passa a se medir por comparações, perde completamente a capacidade de sentir orgulho verdadeiro. Ruskin dizia que orgulho genuíno não nasce do que os outros reconhecem, mas do que sabemos que fizemos corretamente, mesmo quando ninguém viu. Ele afirmava que a modernidade transformou o certo em opcional, e o fácil em prioridade, e que essa inversão de prioridades destrói lentamente a dignidade humana. Ruskin dizia que o preço secreto da vida não está apenas no cansaço físico, mas no cansaço moral, o cansaço de sustentar a postura, de corresponder, de agradar, de performar constantemente um caráter que não é cultivado, mas apenas imitado. Ele afirmava que a sociedade moderna vive de simulações. Simulação de bondade, de competência, de coragem, de estabilidade. E que essas simulações se tornam normais ao ponto de ninguém mais questionar sua falsidade. Ruskin dizia que essa normalização da aparência destrói a confiança coletiva, porque se todos fingem, ninguém acredita. E quando ninguém acredita, nenhuma relação prospera. Ele afirmava que confiança é o cimento invisível que sustenta comunidades, economias, famílias, instituições, e que sem confiança tudo se torna uma disputa silenciosa por vantagem. Ruskin dizia que a ausência de confiança transforma até os gestos mais simples em transações, porque quando o caráter deixa de ser fundamento, tudo vira contrato. Ele afirmava que uma sociedade que precisa de contratos para tudo é uma sociedade moralmente falida, porque onde há verdadeira integridade, a palavra é suficiente. Ruskin dizia que a corrupção moral começa muito antes da corrupção financeira e que cada pequeno ato de desonestidade, uma mentira conveniente, uma omissão estratégica, uma falta de responsabilidade, uma promessa quebrada, contribui para o colapso geral da consciência. Ele afirmava que, quando a sociedade aceita pequenas corrupções, abre espaço para grandes corrupções, porque o que destrói a moral não é a gravidade da queda, mas a frequência dos passos falsos. Ruskin dizia que o preço secreto da vida é perceber que, em algum momento, deixamos de nos orgulhar de quem somos e passamos a nos orgulhar apenas do que mostramos. Ele afirmava que recuperar a integridade exige primeiro coragem para encarar essa diferença. A coragem de admitir que criamos versões de nós mesmos para sobreviver a um mundo que recompensa máscaras mais do que virtudes. Ruskin dizia que essa admissão marca o começo da reconstrução moral, porque ninguém pode se tornar íntegro enquanto estiver comprometido com uma identidade falsa.
Ele afirmava que o caráter é a única riqueza que ninguém pode tirar, vender ou falsificar, e que todas as outras riquezas perdem valor quando comparadas a ele. Ruskin dizia que viver de acordo com a consciência pode custar caro. Pode exigir renúncias, perder oportunidades, enfrentar críticas, mas viver contra a consciência custa infinitamente mais, porque destrói o núcleo do ser. Ele afirmava que o verdadeiro preço secreto da vida moderna é a deterioração silenciosa da alma quando o indivíduo negocia seus princípios para se adaptar. E que essa deterioração é mais devastadora do que qualquer dificuldade externa. Ruskin dizia que o mundo nos oferece muitos caminhos fáceis, mas quase nenhum deles conduz ao bem. E que, embora o caminho correto seja estreito, árduo e às vezes solitário, é o único que fortalece o espírito. Ele afirmava que o ser humano só encontra paz quando vive de acordo com aquilo que sabe que é certo, e que essa paz é a forma mais pura de riqueza. Ruskin dizia que nada compensa a perda da integridade, nem sucesso, nem conforto, nem reconhecimento, porque uma vida sem honra é uma vida sem fundamento. Ele afirmava que quando o caráter se perde, tudo se perde. E quando o caráter se mantém, mesmo na adversidade, tudo ainda é possível. Para Ruskin, esse era o maior segredo. A vida cobra um preço de todos, mas cobra mais caro daqueles que querem prosperar sem moral. Porque prosperar sem moral é prosperar sem chão, e tudo o que cresce sem raízes desmorona inevitavelmente. John Ruskin dizia que nada revela mais sobre o estado espiritual de uma sociedade do que aquilo que ela considera belo. Porque a beleza, para ele, não era mero ornamento, mas um espelho moral. Ele afirmava que a incapacidade de reconhecer o que é belo nasce de um coração endurecido, de uma imaginação empobrecida, de uma sensibilidade atrofiada, e que o mundo moderno, ao priorizar velocidade, lucro e eficiência, sacrificou exatamente essa sensibilidade. Ruskin dizia que vivemos cercados por feiura não apenas porque construímos ambientes negligentes, mas porque nos tornamos indiferentes ao impacto emocional desses ambientes. Ele afirmava que ruas cinzentas produzem almas cinzentas, que prédios opressivos moldam pensamentos opressivos, que ambientes caóticos criam mentes caóticas, e que nenhum ser humano pode florescer espiritualmente quando passa a vida imerso em formas, sons e estruturas que o diminuem. Ruskin dizia que a beleza não é luxo, é nutrição. Assim como o corpo adoece sem alimento, a alma adoece sem beleza. Ele afirmava que a beleza desperta virtudes silenciosas, paciência, reverência, gratidão, atenção, e que sua ausência empurra as pessoas para estados de irritação constante, ansiedade, apatia e violência emocional. Ruskin dizia que a feiura é uma forma de pobreza espiritual e que o ser humano acostumado à feiura se torna incapaz de perceber delicadeza, profundidade ou significado. Ele afirmava que essa anestesia estética é uma das maiores tragédias do mundo moderno, porque um indivíduo incapaz de sentir beleza se torna incapaz de sentir muitas outras coisas essenciais, como compaixão, cuidado, responsabilidade e amor. Ruskin dizia que a beleza educa o sentimento, refina a percepção, eleva a consciência, e quando uma sociedade abandona a beleza, ela abandona também o cultivo das virtudes que nascem dela. Ele afirmava que o mundo moderno, ao reduzir a arquitetura a custo, a arte a entretenimento, o design a tendência e a natureza a recurso explorável, destruiu a ligação profunda entre os sentidos humanos e o sentido da vida. Ruskin dizia que cada vez que a modernidade constrói algo feio, economiza dinheiro e perde humanidade. Ele afirmava que a feiura urbana, visual e estrutural não é apenas descuido,
é precipitação moral, é sinal de que os responsáveis não se importam com o impacto emocional de suas decisões sobre as pessoas. Ruskin dizia que quando uma sociedade decide que beleza é supérflua, ela revela que suas prioridades são superficiais, porque só despreza a beleza quem já se esqueceu do que significa ser profundamente humano. Ele afirmava que a beleza é um lembrete silencioso de que existe algo maior, algo ordenado, algo harmonioso, algo que nos transcende, e que sem esse lembrete, o indivíduo se dissolve na monotonia da matéria. Ruskin dizia que uma janela bem desenhada pode ensinar mais sobre harmonia do que um tratado filosófico, que um jardim cuidado pode restaurar uma alma cansada mais rapidamente do que qualquer terapia, e que a exposição constante à feiura corrói silenciosamente a capacidade de imaginar e aspirar. Ele afirmava que a imaginação humana depende de estímulos, e que ambientes feios restringem o horizonte interior das pessoas, limitando seus sonhos, sua criatividade e até sua ética. Ruskin dizia que nada de grande nasce de um espírito que vive cercado pela mediocridade estética, porque grandeza exige espaço interno, e esse espaço é criado pela beleza. Ele afirmava que, quando destruímos a beleza do mundo, destruímos também a capacidade das próximas gerações de reconhecer valor além do utilitário. Ruskin dizia que o utilitarismo puro, essa obsessão moderna por função acima de tudo, é uma mutilação da natureza humana, porque reduz o indivíduo à criatura que só vê o imediato, o prático, o rentável, incapaz de contemplar o eterno. Ele afirmava que, sem beleza, o ser humano se torna velho cedo, endurecido cedo, cansado cedo, porque a beleza é o antídoto natural para o desgaste da vida. Ruskin dizia que a feiura nos lembra tudo o que a vida tem de pesado, enquanto a beleza lembra tudo o que ela pode ter de leve. Ele afirmava que, por isso, lugares feios produzem mentes tensas, enquanto lugares belos produzem mentes expansivas. Ruskin dizia que a modernidade criou uma geração que aprende a valorizar telas brilhantes, mas despreza paisagens reais, que admira produtos, mas ignora artesãos, que compra quadros impressos, mas não se emociona com o céu ao entardecer. Ele afirmava que essa desconexão da beleza natural é uma forma de adoecimento psicológico coletivo, porque a natureza sempre foi o primeiro e mais profundo educador da sensibilidade. Ruskin dizia que o pôr do sol ensina humildade, a montanha ensina perspectiva, o mar ensina profundidade, a mão dos citas, árvore ensina paciência. Mas uma sociedade que troca tudo isso por concreto e telas perde silenciosamente seu repertório emocional. Ele afirmava que a beleza não está apenas no que é visto, mas no que é sentido, e que apenas aqueles que cultivam a capacidade de sentir conseguem realmente viver. Ruskin dizia que a vida moderna produz seres que sobrevivem, mas não vivem, e essa sobrevivência sem beleza é um tipo de morte emocional. Ele afirmava que cada pessoa deveria buscar beleza não como fuga, mas como responsabilidade. Responsabilidade de manter vivo dentro de si aquilo que impede o espírito de endurecer. Ruskin dizia que criar beleza ao redor é um ato moral, porque melhora a vida de todos, e que destruir beleza é um ato imoral, porque empobrece o mundo. Ele afirmava que ninguém deveria subestimar o impacto psicológico de um ambiente belo, de um objeto bem feito, de uma cor bem escolhida, de uma forma harmoniosa, porque são esses detalhes que silenciosamente sustentam nossa capacidade de resistir ao caos. Ruskin dizia que, no fundo, a beleza é um tipo de ordem, e que a ordem emocional do indivíduo depende da ordem estética do mundo que ele habita. Ele afirmava que recuperar a beleza é recuperar também a esperança,
porque nada que é belo nos deixa indiferentes, e tudo que nos toca profundamente nos fortalece para enfrentar a dureza da vida. Para Ruskin, a beleza não salva apenas o mundo exterior, ela salva o mundo interior, porque onde há beleza, há a lembrança de que a vida vale o esforço de ser vivida. John Ruskin dizia que o maior fracasso de uma sociedade não se revela em suas guerras, em seus prédios ou em sua economia, mas na educação que oferece aos seus filhos, porque a educação para ele era o ponto mais alto e mais sagrado da vida humana, o lugar onde se molda a dignidade, a sensibilidade, a coragem e o caráter. Ele afirmava que o mundo moderno havia cometido um erro gravíssimo ao confundir instrução com educação, enchendo as pessoas de informações, mas esvaziando-as de valores, acumulando dados, mas destruindo discernimento, entregando diplomas, mas roubando virtudes. Ruskin dizia que a instrução forma trabalhadores eficientes, mas apenas a educação forma seres humanos completos, capazes de viver com profundidade, responsabilidade e honra. Ele afirmava que quando uma sociedade prioriza apenas o útil, ela sacrifica inevitavelmente o essencial, porque o essencial nunca é útil de imediato. Exige reflexão, paciência, imaginação, silêncio, tempo, esforço interior. Ruskin dizia que o indivíduo moderno sabe calcular milhares de coisas, mas não sabe julgar nenhuma com sabedoria, porque foi treinado para repetir, não para compreender, para executar, não para discernir. Ele afirmava que esse empobrecimento do julgamento moral é uma das causas profundas da crise espiritual contemporânea, porque um ser humano sem capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o bom e o conveniente, entre o justo e o vantajoso, torna-se presa fácil de qualquer força externa que lhe ofereça direção. Ruskin dizia que a educação deveria ser o espaço onde a alma aprende a reconhecer valor, mas, na modernidade, tornou-se espaço onde o jovem aprende apenas a se adaptar, a competir, a se destacar superficialmente, a seguir modelos pré-fabricados de sucesso. Ele afirmava que não existe poder maior do que ensinar alguém a ver com clareza, porque quem enxerga o real não pode ser manipulado, e que por isso mesmo a sociedade moderna prefere cegar com excesso de informações do que iluminar com princípios. Ruskin dizia que a verdadeira educação deve cultivar caráter antes de inteligência, porque inteligência sem caráter se torna arma, enquanto caráter sem inteligência ainda pode salvar um mundo. Ele afirmava que ensinamos jovens a buscar carreiras, mas não a buscar sentido, a acumular bens, mas não a cultivar virtudes, a competir, mas não a cooperar, a impressionar, mas não a contribuir, e que essa inversão destrói silenciosamente o tecido moral das sociedades. Ruskin dizia que uma nação que educa apenas para o mercado está condenada à miséria interior, porque o mercado nunca será capaz de ensinar bondade, honra, princípios ou respeito. Ele afirmava que quando uma sociedade entrega seus jovens às demandas econômicas, abdica de seu futuro moral, porque transforma seres humanos em peças de engrenagens que sequer entendem o sistema que movem. Ruskin dizia que a educação deveria ser o berço da esperança, mas se tornou o berço da ansiedade, porque enche jovens de expectativas inalcançáveis, compara talentos desiguais, cria padrões rígidos de sucesso e destrói a singularidade dos indivíduos antes mesmo que descubram quem são. Ele afirmava que esse processo gera adultos inseguros, frágeis emocionalmente, sempre buscando validação externa, incapazes de encontrar contentamento interior, porque foram treinados para performar, não para existir.
Ruskin dizia que a verdadeira missão da educação é ensinar cada ser humano a se conhecer, a se dominar, a se responsabilizar por si mesmo e pelo mundo, mas a educação moderna os treina para seguir tendências, agradar autoridades, obedecer estruturas e competir por migalhas de aprovação. Ele afirmava que a perda da educação moral cria não apenas indivíduos perdidos, mas também líderes perigosos, porque alguém sem clareza interior, sem princípios fortes e sem consciência formada, pode alcançar posições de grande poder e utilizá-las de forma destrutiva. Ruskin dizia que todo erro político, econômico ou social é, antes de tudo, um erro educacional, porque revela a formação insuficiente do caráter daqueles que tomam decisões. Ele afirmava que não é possível construir uma sociedade justa com habitantes que não sabem distinguir justiça de conveniência e que essa cegueira moral nasce da omissão educacional. Ruskin dizia que o crescimento de uma nação depende menos de seus recursos naturais do que de sua capacidade de formar seres humanos virtuosos, e que nenhum país será grande enquanto negligenciar a formação do coração. Ele afirmava que virtudes como paciência, coragem, disciplina, compaixão, honestidade e autocontrole deveriam ser o centro da educação, mas foram substituídas por métricas de desempenho, notas padronizadas e rankings competitivos. Ruskin dizia que esse deslocamento transforma crianças em ferramentas de produtividade e adultos em máquinas exaustas, incapazes de viver a vida com profundidade. Ele afirmava que a modernidade nos convenceu de que educação é passaporte para o mercado, quando na verdade é passaporte para a humanidade. Ruskin dizia que quando a educação falha, tudo falha. Falham as famílias, falham as instituições, falham os relacionamentos, falham os líderes, falham os cidadãos, porque ninguém pode viver bem sem autoconsciência, sem princípios, sem propósito. Ele afirmava que uma pessoa instruída, mas não educada, é como um navio com motores potentes e sem leme, pode ir longe, mas provavelmente irá na direção errada. Ruskin dizia que a vida cobra esse preço brutalmente. Quem não aprendeu a pensar por si mesmo acaba vivendo à mercê dos pensamentos dos outros. Quem não aprendeu a sentir profundamente acaba se anestesiando com excessos. Quem não aprendeu a discernir acaba sendo conduzido pelo primeiro impulso. E quem não aprendeu a agir moralmente acaba se tornando cúmplice do próprio sofrimento. Ele afirmava que a reconstrução da sociedade começa pela reconstrução da educação e que reconstruir a educação significa recolocar o ser humano no centro. Não como máquina, não como recurso, não como estatística, mas como alma em formação. Ruskin dizia que apenas quando ensinarmos novamente o valor da verdade, da beleza, da bondade e da justiça, deixaremos de produzir gerações de indivíduos tecnicamente capazes, porém espiritualmente vazios. Para ele, a educação verdadeira é o maior investimento que uma sociedade pode fazer, porque garante não apenas prosperidade exterior, mas também excelência interior. E sem excelência interior, toda prosperidade desmorona. John Ruskin dizia que uma sociedade revela sua verdadeira alma não na forma como trata seus ricos, mas na forma como trata aqueles que constroem essa riqueza. Porque para ele, prosperidade que se sustenta sobre sofrimento humano é um monumento de areia, brilhante na superfície e podre por dentro. Ele afirmava que a modernidade havia criado um sistema econômico perverso, onde o valor das coisas era calculado minuciosamente, mas o valor das pessoas era sempre ignorado, reduzindo seres humanos a números, funções, estatísticas, recursos substituíveis. Ruskin dizia que nada é mais destrutivo para o espírito humano do que viver em um mundo onde tudo tem preço, mas quase nada tem valor,
e que a obsessão moderna por lucro imediato destrói silenciosamente a possibilidade de justiça, porque transforma cada relação social em transação e cada transação em competição. Ele afirmava que um dos maiores males contemporâneos é a crença de que o sucesso de poucos compensa o sofrimento de muitos, porque essa ideia cria uma sociedade dividida, onde a riqueza se acumula em ilhas isoladas, enquanto a pobreza se espalha como sombra entre ruas esquecidas. Ruskin dizia que a verdadeira riqueza não deveria ser medida pela quantidade de ouro armazenado, mas pela quantidade de vidas elevadas, e que uma nação só é realmente próspera quando até seus cidadãos mais humildes podem viver com dignidade, esperança e segurança. Ele afirmava que o capitalismo descontrolado, embora capaz de produzir abundância, destrói a alma quando não reconhece limites éticos, porque transforma ganância em virtude e egoísmo em competência. Ruskin dizia que toda vez que uma sociedade recompensa excesso e negligencia necessidade, ela se condena à decadência moral, porque não existe prosperidade sustentável quando metade da população vive exausta e a outra metade vive distraída. Ele afirmava que a desigualdade não nasce apenas da diferença de condições, mas da diferença de consideração, porque onde falta consideração, sempre sobra exploração. Ruskin dizia que ninguém deveria enriquecer às custas da miséria de outro, e que a riqueza construída sobre dor é a mais pesada de todas, porque sua manutenção exige ignorância deliberada. Ele afirmava que a elite econômica moderna vive cercada por confortos que as impedem de enxergar o sofrimento que sustenta sua vida, e que esse distanciamento cria uma espécie de cegueira moral, onde o privilégio se normaliza enquanto a injustiça se torna invisível. Ruskin dizia que a verdadeira compaixão começa quando o indivíduo se recusa a aceitar a própria vantagem como natural, reconhecendo que cada facilidade pessoal pode carregar o peso do sacrifício alheio. Ele afirmava que nenhum ser humano deveria descansar tranquilo enquanto outros trabalham até a exaustão para sustentá-lo, porque o conforto obtido à custa da dor é o mais cruel de todos. Ruskin dizia que a justiça social não é caridade, é responsabilidade, e que a responsabilidade nasce da consciência de que nenhum de nós se basta sozinho. Todas as vidas estão entrelaçadas, e cada ato individual afeta silenciosamente o destino da comunidade. Ele afirmava que o erro fundamental da modernidade é tratar riqueza como objetivo final, quando para ele, a riqueza deveria ser apenas instrumento para a construção de uma sociedade moralmente elevada. Ruskin dizia que dinheiro não revela caráter. Dinheiro revela a ausência de caráter quando ganha protagonismo. Porque todo indivíduo que sacrifica virtude por lucro se torna escravo de sua própria ganância. Ele afirmava que não existe maior miséria interior do que aquela que acomete quem tem tudo material, mas perdeu a capacidade de sentir gratidão, generosidade ou compaixão. Ruskin dizia que o rico verdadeiramente grande não é o que acumula, mas o que sustenta. Não é o que retém, mas o que distribui. Não é o que brilha, mas o que ilumina. Ele afirmava que a generosidade não é dever moral superficial, mas fundamento estrutural de qualquer sociedade que deseja sobreviver à própria arrogância. Ruskin dizia que quando uma nação permite que alguns acumulem mais do que poderiam usar em 1000 vidas, enquanto outros mal conseguem sobreviver em uma, essa nação está espiritualmente doente, porque perdeu completamente a noção de proporção ética. Ele afirmava que a economia moderna cria desastres humanos em nome da eficiência, demite milhares em nome do progresso, destrói comunidades inteiras em nome de estatísticas e chama tudo isso de evolução. Ruskin dizia que evolução que destrói vidas não é evolução, é retrocesso disfarçado.
Ele afirmava que o trabalho humano deve ser honrado, não explorado, e que nenhuma máquina, por mais avançada, pode justificar o descarte de indivíduos como se fossem peças antiquadas. Ruskin dizia que a dignidade humana deveria ser o centro de qualquer sistema econômico e que o papel da sociedade não é maximizar lucro, mas maximizar humanidade. Ele afirmava que o progresso tecnológico deveria libertar pessoas, não aprisioná-las em rotinas cada vez mais desumanizantes. Ruskin dizia que a modernidade falhou ao trocar artesãos por operários, significado por velocidade, cuidado por custo reduzido, porque essa troca eliminou o vínculo emocional do ser humano com o próprio trabalho. Ele afirmava que quando o indivíduo deixa de ver beleza ou propósito no que faz, ele perde algo essencial dentro de si, a sensação de participação no mundo. Ruskin dizia que o preço secreto da vida é pago quando alguém acorda todos os dias para trabalhar em algo que destrói sua alma, e que essa condição, embora comum, é o maior escândalo moral de nosso tempo. Ele afirmava que a justiça social exige que todos tenham acesso não apenas à sobrevivência, mas à possibilidade real de viver bem, de trabalhar sem se destruir, de contribuir sem ser explorado, de prosperar sem sacrificar sua humanidade. Ruskin dizia que a riqueza deveria ser uma árvore que oferece sombra para todos, não um muro que separa privilegiados de esquecidos. Ele afirmava que um mundo onde poucos acumulam poder ilimitado, enquanto muitos lutam desesperadamente por dignidade, não é sustentável. Não socialmente, não emocionalmente, não espiritualmente. Ruskin dizia que, enquanto a sociedade não compreender que a prosperidade coletiva é a única forma verdadeira de prosperidade, continuará produzindo riqueza externa e pobreza interna. Ele afirmava que, no fim, toda civilização é julgada não por suas conquistas materiais, mas pela maneira como tratou os mais vulneráveis, e que a humanidade moderna, apesar de seus avanços, ainda falha vergonhosamente nesse critério. Para Ruskin, o maior teste moral de uma sociedade é simples: como ela distribui os frutos do trabalho e quem carrega o peso de sua construção. E enquanto a resposta a esse teste permanecer injusta, a vida continuará cobrando um preço secreto. A lenta deterioração espiritual daqueles que aceitam, sem questionar, viver em um mundo onde alguns têm de mais e muitos têm de menos. John Ruskin dizia que a responsabilidade individual é o fundamento invisível de toda a sociedade e que nenhuma estrutura política, econômica ou institucional pode compensar a ausência de caráter nas escolhas diárias das pessoas, porque é nas pequenas decisões, aquelas que ninguém vê, que o destino moral de uma comunidade é decidido. Ele afirmava que o mundo moderno comete um erro fatal ao imaginar que apenas grandes atos moldam a história, quando para ele a verdadeira força transformadora da vida está nas pequenas virtudes silenciosas. Cumprir a palavra, agir com honestidade quando é fácil mentir, tratar alguém com respeito quando não há vantagem nisso, proteger o fraco mesmo quando ninguém aplaude, escolher o certo mesmo quando o errado parece mais lucrativo. Ruskin dizia que a modernidade criou uma cultura de espetáculo, onde apenas o grandioso parece importar, e que essa cultura destrói a percepção do indivíduo sobre seu próprio poder moral, porque o convence de que suas ações são pequenas demais para influenciar algo. Ele afirmava que essa crença é uma das maiores tragédias sociais, porque transforma milhões de seres humanos em espectadores passivos de sua própria realidade, pessoas que veem injustiças, mentiras, abusos e misérias, mas acreditam que nada podem fazer, entregando seu poder interior às circunstâncias externas. Ruskin dizia que cada omissão tem um preço, e que o preço do silêncio é sempre pago pelos mais vulneráveis.
Ele afirmava que uma sociedade não colapsa quando pessoas mais agem, mas quando pessoas boas deixam de agir, não por maldade, mas por indiferença, cansaço, medo ou conveniência. Ruskin dizia que o mal prospera não porque seja forte, mas porque encontra pouca resistência, e que essa resistência não é feita de heróis, mas de cidadãos comuns que se recusam a aceitar comportamentos degradantes como normais. Ele afirmava que cada ato de integridade, por menor que pareça, eleva silenciosamente o nível moral da sociedade, assim como cada ato de indiferença o rebaixa. Ruskin dizia que a vida nos testa não em situações extraordinárias, mas nas decisões repetidas do cotidiano, onde ninguém aplaude e ninguém vê. Pagar um preço justo mesmo quando ninguém confere. Não mentir para obter vantagem. Não explorar quem está vulnerável. Não humilhar quem está fragilizado. Não ser indiferente ao sofrimento alheio. Ele afirmava que a diferença entre civilização e barbárie não está no brilho das cidades, mas na forma como as pessoas tratam umas às outras quando não há testemunhas. Ruskin dizia que caráter é aquilo que fazemos no escuro, quando não há consequências sociais, e que o caráter verdadeiro é a única riqueza que sobrevive ao tempo. Ele afirmava que prosperidade material sem responsabilidade moral cria indivíduos arrogantes, mas prosperidade moral com simplicidade material, cria indivíduos sábios. Ruskin dizia que a humanidade moderna substituiu virtudes por conveniências e que essa troca destrói lentamente a estrutura emocional do indivíduo, porque viver sem princípios é viver sem chão, e viver sem responsabilidade é viver sem direção. Ele afirmava que cada escolha que fazemos nos molda, que cada ação nos esculpe, que cada omissão nos marca e que o preço secreto da vida é justamente esse. Nos tornamos exatamente aquilo que repetimos, não aquilo que desejamos ser. Ruskin dizia que uma pessoa que repete pequenos atos de egoísmo se torna egoísta, mesmo que não perceba. Uma pessoa que repete pequenas mentiras se torna mentirosa, mesmo que se considere honesta. Uma pessoa que repete pequenas crueldades se torna cruel, mesmo que se veja como bondosa. Ele afirmava que ninguém se transforma de um dia para o outro. Toda transformação é gradual, silenciosa e muitas vezes invisível, até que seja tarde demais. Ruskin dizia que o indivíduo moderno vive distraído demais para perceber as próprias transformações internas, porque preenche cada minuto com ruídos, imagens, tarefas, velocidade, e essa fuga da introspecção impede que perceba o impacto moral das próprias decisões. Ele afirmava que o mundo atual foi construído para evitar o silêncio, porque é no silêncio que a consciência fala, e ouvir a consciência exige coragem, coragem que muitos evitam. Ruskin dizia que a responsabilidade moral é o preço mais alto da liberdade, porque agir livremente implica responder pelas consequências de suas ações, e essa responsabilidade assusta. Ele afirmava que a modernidade, ao promover liberdade sem responsabilidade, criou gerações incapazes de lidar com suas próprias escolhas, sempre buscando culpados externos para o que poderiam ter evitado. Ruskin dizia que nenhum sistema político funciona quando seus cidadãos fogem de sua responsabilidade moral. Porque liberdade sem consciência vira abuso, autoridade sem virtude vira tirania e direitos sem deveres viram caos. Ele afirmava que não existe estabilidade social sem responsabilidade individual, assim como não existe justiça coletiva sem ética pessoal. Ruskin dizia que o erro da modernidade é esperar que governos resolvam problemas que nascem do comportamento cotidiano das pessoas, porque nenhum governo pode substituir a consciência humana. Ele afirmava que leis podem impedir crimes, mas não podem gerar virtude.
Podem punir injustiças, mas não podem criar compaixão. Podem regular comportamentos, mas não podem formar caráter. Ruskin dizia que caráter é formado no lar, na escola, no trabalho, nas conversas, nas pequenas atitudes repetidas diariamente, e que esperar que estruturas políticas corrijam erros morais é negar a própria responsabilidade. Ele afirmava que a sociedade ideal não é aquela que exige muitas leis, mas aquela que exige poucas, porque seus cidadãos se governam pela consciência. Ruskin dizia que o preço secreto da vida moderna é que deixamos de acreditar na nossa importância moral. E essa descrença alimenta todos os males sociais, porque ninguém luta por aquilo que acredita não ser capaz de influenciar. Ele afirmava que recuperar a responsabilidade individual é recuperar também o poder de transformação, porque uma pessoa consciente pode mudar sua rua, sua casa, sua comunidade, e isso basta para iniciar revoluções silenciosas. Ruskin dizia que o mundo não muda por decretos grandiosos, mas pela soma de pequenos atos de justiça que, repetidos por milhões, redefinem o destino coletivo. Ele afirmava que a pergunta central da vida não é o que o mundo faz comigo, mas o que eu faço com o mundo. Porque o mundo responde sempre às atitudes humanas. Para Ruskin, cada ser humano é um agente moral decisivo, e o preço secreto da vida é reconhecer que mesmo em silêncio, mesmo sozinho, mesmo invisível, suas escolhas constroem ou destroem a sociedade que amanhã ele terá de habitar. John Ruskin dizia que uma das marcas mais devastadoras da modernidade era a forma como consumimos sem compreender, acumulamos sem refletir e descartamos sem remorso, porque para ele, cada objeto que possuímos carrega não apenas um preço monetário, mas um custo moral, humano e ambiental que permanece invisível aos olhos de quem compra, mas profundamente gravado na estrutura da sociedade. Ele afirmava que o mundo moderno havia criado uma lógica de consumo que não busca satisfazer necessidades reais, mas preencher vazios emocionais, e que esse mecanismo transforma pessoas em prisioneiras de seus próprios desejos indefinidos, porque quanto mais consomem, mais sentem falta de algo, e essa sensação interminável de carência é o sintoma mais claro de uma sociedade desconectada de valores essenciais. Ruskin dizia que o consumo descontrolado não é apenas uma prática econômica, mas uma doença espiritual, porque substitui gratidão por ansiedade, simplicidade por acúmulo, propósito por distração. Ele afirmava que as pessoas modernas compram coisas não porque precisam delas, mas porque precisam de um sentimento momentâneo de alívio, de poder, de pertencimento, e esse alívio é tão curto que logo exige outro objeto, outra compra, outro estímulo, criando um ciclo vicioso de dependência emocional. Ruskin dizia que o verdadeiro custo do consumo não aparece na etiqueta, mas na perda da capacidade de apreciar o essencial, porque quem vive cercado de excessos perde a sensibilidade para reconhecer valor no simples. Ele afirmava que objetos demais criam mentes confusas e que ambientes cheios produzem corações vazios, porque o excesso material ocupa o espaço onde deveria existir reflexão, contemplação, imaginação e serenidade. Ruskin dizia que a modernidade transformou casas em depósitos e pessoas em acumuladores ansiosos que confundem quantidade com segurança, mas que nenhum acúmulo pode proteger alguém do vazio de uma vida sem sentido. Ele afirmava que o consumo constante é uma forma de anestesia emocional, porque impede que o indivíduo encare sua própria inquietação interior, distraindo-o com novidades que rapidamente se tornam irrelevantes. Ruskin dizia que o verdadeiro progresso não consiste em produzir mais coisas, mas em produzir coisas melhores,
mais duráveis, mais significativas, feitas com atenção, intenção e respeito ao mundo. Ele afirmava que uma sociedade que enche o planeta com objetos descartáveis é uma sociedade que despreza o próprio futuro, porque transforma matéria-prima, tempo humano e energia vital em lixo acelerado. Ruskin dizia que nada revela mais o nível de decadência moral de uma comunidade do que a velocidade com que ela gera resíduos, porque o lixo é a prova concreta de quanto destruímos para manter confortos que nem sabemos apreciar. Ele afirmava que cada objeto descartado representa horas de trabalho de alguém, recursos extraídos da terra e impacto ambiental acumulado, e que ignorar esse ciclo é um tipo de cegueira espiritual. Ruskin dizia que a beleza desaparece do mundo quando começamos a produzir coisas sem alma, sem cuidado, sem verdade, apenas para vender rapidamente, porque objetos feitos sem amor não inspiram amor em quem os possui. Ele afirmava que a qualidade de um objeto revela a qualidade moral de quem o produziu e de quem o comprou, e que a busca por preços cada vez mais baixos incentiva sistemas cada vez mais injustos, porque alguém sempre paga o preço que o comprador quer evitar. O trabalhador exausto, o ambiente destruído, a comunidade explorada. Ruskin dizia que a responsabilidade do consumidor é tão grande quanto a do produtor, porque cada escolha de compra sustenta ou destrói uma cadeia inteira de práticas éticas ou antiéticas. Ele afirmava que consumir conscientemente não é ato político superficial, mas exercício moral profundo, porque revela o tipo de mundo que estamos dispostos a financiar. Ruskin dizia que a modernidade normalizou o desperdício ao ponto de ninguém mais se espantar com a quantidade de objetos que são usados por minutos e descartados por séculos, e que essa indiferença revela o quanto nos distanciamos da relação original entre ser humano e matéria. Ele afirmava que tudo o que existe carrega uma espécie de dignidade, porque foi retirado de algum lugar, trabalhado por alguém e moldado com energia que não retorna, e que tratar objetos como descartáveis é tratar o mundo como dispensável. Ruskin dizia que o consumismo destrói não apenas o planeta, mas a capacidade humana de sentir respeito por aquilo que possui. Porque quando tudo é facilmente substituível, nada é realmente valorizado. Ele afirmava que essa lógica destrói relações também, porque pessoas acostumadas a descartar objetos começam a descartar vínculos, amizades, compromissos e até partes de si mesmas. Ruskin dizia que o desperdício não é apenas material, é emocional, ético, existencial. Ele afirmava que desperdiçamos tempo com distrações, desperdiçamos potencial com rotinas vazias, desperdiçamos talento com tarefas mecânicas, desperdiçamos oportunidades de crescimento com preguiça moral e desperdiçamos vidas inteiras perseguindo padrões de consumo que nunca trazem felicidade real. Ruskin dizia que o maior desperdício da modernidade é a perda da capacidade de estar presente, porque a busca infinita por mais nos impede de apreciar o que já existe. Ele afirmava que o ser humano não precisa de abundância para ser feliz, precisa de conexão, significado, ordem interior, propósito, beleza e relações verdadeiras. Ruskin dizia que o excesso é inimigo da profundidade, porque entulha a vida com superficialidades que impedem o espírito de se expandir. Ele afirmava que uma pessoa sobrecarregada de objetos é como um viajante que carrega bagagem demais, move-se lentamente, cansa-se rapidamente e não consegue ver a paisagem. Ruskin dizia que o que mais aprisiona a humanidade moderna não são correntes visíveis, mas a compulsão por possuir, a incapacidade de abrir mão, o medo de não ter o suficiente, mesmo quando o suficiente já transbordou há muito tempo.
Ele afirmava que liberdade verdadeira exige desapego, exige discernimento, exige saber o que merece permanecer e o que apenas ocupa espaço. Ruskin dizia que a vida cobra caro daqueles que acumulam demais, porque cada objeto acumulado exige tempo, espaço, energia, atenção, manutenção, e esses custos invisíveis drenam silenciosamente a vitalidade. Ele afirmava que quanto mais possuímos, mais somos possuídos, porque o acúmulo cria dependência, ansiedade e apego. Ruskin dizia que o ser humano moderno acredita que comprará felicidade, mas acaba comprando prisão. Para ele, o mundo só encontrará equilíbrio quando compreender que riqueza não está na quantidade do que se possui, mas na qualidade do que se escolhe manter. E o preço secreto da vida é perceber que para conquistar profundidade é preciso renunciar ao excesso, porque o excesso sufoca, enquanto o essencial liberta. John Ruskin dizia que apesar de toda a decadência moral, estética, emocional e social que identificava na modernidade, ainda havia esperança. Uma esperança que não nascia de leis, governos ou tecnologias, mas da capacidade humana de despertar, de recuperar sua visão, de reencontrar sua dignidade e de reconstruir sua vida a partir de princípios que não mudam com o tempo. Ele afirmava que cada crise espiritual é também um chamado, uma convocação silenciosa para que deixemos de viver no automático e passemos a viver com intenção, porque a vida só se transforma quando o indivíduo decide olhar para si, mesmo com honestidade feroz, e fazer as pazes com a verdade. Ruskin dizia que a verdade é a fundação invisível de toda prosperidade interior e que sem ela nenhuma vida se sustenta, porque tudo o que é falso exige esforço para ser mantido, enquanto tudo o que é verdadeiro se sustenta sozinho. Ele afirmava que o preço secreto da vida é que só encontramos estabilidade quando paramos de fugir de nós mesmos, porque é na fuga que nasce o cansaço. É na negação que nasce o vazio. É na mentira que nasce a fragmentação. Ruskin dizia que a modernidade ensinou o indivíduo a criar máscaras, mas esqueceu de lhe ensinar a removê-las, criando gerações que se escondem atrás de identidades fabricadas, mas que anseiam desesperadamente por autenticidade. Ele afirmava que não existe transformação sem coragem, e que a maior coragem não está em enfrentar o mundo, mas em enfrentar o próprio caráter, ver os erros sem desculpas, reconhecer as sombras sem medo, admitir as fraquezas sem vergonha, porque somente a partir da sinceridade nasce a reconstrução. Ruskin dizia que a vida cobra caro daqueles que evitam responsabilidade, mas recompensa abundantemente aqueles que a abraçam, porque responsabilidade é o caminho para a liberdade, para propósito, para a força interior. Ele afirmava que não há virtude mais revolucionária do que assumir a própria vida, parar de culpar o passado, a sociedade, a fortuna e decidir construir algo digno a partir do que se tem. Ruskin dizia que poderíamos transformar o mundo se cada pessoa decidisse restaurar apenas o espaço que ocupa. Sua casa, seu trabalho, suas relações, seu espírito, porque grande parte do caos moderno nasce da negligência cotidiana, não da maldade extrema. Ele afirmava que a reconstrução da humanidade não exige heróis, mas indivíduos comuns que escolhem agir com justiça, falar com sinceridade, trabalhar com honra e viver com propósito. Ruskin dizia que a vida não exige perfeição, exige direção, e que todo ser humano pode mudar seu destino a partir do momento em que decide alinhar suas escolhas com aquilo que sabe que é certo. Ele afirmava que a modernidade produziu pessoas exaustas não porque trabalham demais, mas porque trabalham contra si mesmas, contra seus valores, contra seus talentos, contra sua consciência, e que a cura para essa exaustão está em viver de acordo com a verdade interior.
Ruskin dizia que o ser humano sente paz somente quando há harmonia entre o que acredita, o que pensa, o que fala e o que faz, e que essa harmonia é o mais alto nível de riqueza espiritual. Ele afirmava que ninguém encontra sentido em uma vida construída sobre imitação, mas todos encontram sentido em uma vida construída sobre autenticidade, por mais simples que seja. Ruskin dizia que grandeza não está em conquistas grandiosas, mas em virtudes silenciosas. Disciplina, honestidade, coragem, generosidade, responsabilidade, gratidão. Ele afirmava que essas virtudes são sementes e que, quando plantadas diariamente, criam raízes profundas que sustentam a alma contra qualquer tempestade. Ruskin dizia que a modernidade perdeu a capacidade de cultivar virtudes porque vive buscando resultados imediatos. Mas virtudes exigem tempo, exigem paciência, exigem repetição. São construídas no dia em que ninguém vê, fortalecidas nos momentos em que cuidar parece inútil, confirmadas quando o indivíduo escolhe fazer o certo, mesmo quando ninguém recompensa. Ele afirmava que o mundo muda lentamente por fora, mas rapidamente por dentro, e que cada transformação exterior é consequência inevitável de um conjunto de transformações interiores. Ruskin dizia que, embora seja impossível consertar tudo ao redor, é sempre possível consertar algo dentro, e que esse algo se expande como luz, alcançando amigos, familiares, comunidades, até transformar ambientes inteiros. Ele afirmava que cada pessoa é uma chama e que a escuridão do mundo não é sinal de que a luz desapareceu, mas de que muitos deixaram suas próprias chamas apagarem. Ruskin dizia que reacender essa chama é devolver ao mundo aquilo que ele mais perdeu. Humanidade. Ele afirmava que o legado de cada ser humano não está naquilo que acumulou, mas naquilo que cultivou dentro de si e transmitiu aos outros. Ideias, valores, gestos, exemplos, pequenas transformações que sobrevivem até quando o corpo desaparece. Ruskin dizia que o preço secreto da vida é compreender que tudo que fazemos ecoa, que toda ação reverbera, que cada palavra molda alguém e que cada escolha deixa marcas invisíveis no tecido da sociedade. Ele afirmava que viver com consciência é assumir essa responsabilidade e transformar a própria vida em instrumento de elevação, não de destruição. Ruskin dizia que, no fim, aquilo que carregamos não são bens, mas virtudes, e aquilo que deixamos não são objetos, mas influências. Ele afirmava que prosperidade real é terminar a vida com a certeza de que se foi justo, íntegro, honesto, cuidadoso e que nenhuma riqueza material compensa a pobreza de caráter. Ruskin dizia que a vida sempre apresenta dois caminhos: o caminho largo da facilidade, que exige quase nada, mas destrói silenciosamente o espírito, e o caminho estreito da virtude, que exige muito, mas nos devolve tudo. Ele afirmava que o maior segredo da existência é que a vida recompensa abundantemente aqueles que escolhem o estreito, porque é nele que se encontram dignidade, clareza, profundidade e paz, e que esse é o único preço que realmente vale a pena pagar. Para Ruskin, a vida não é sobre o que recebemos, mas sobre o que nos tornamos, e o valor final da existência é medido não pelo brilho do que possuímos, mas pela força silenciosa do caráter que deixamos como testemunho de que valeu a pena ter vivido.